Guerreiro Investidor, esse é o seu canal de finanças e investimentos. Hoje nós vamos falar 3 dicas importantíssimas para você chegar à tão sonhada liberdade financeira. Desde já deixa o seu like, já curte, compartilha. E eu quero saber de você. Pode ser que eu fale coisas aqui que não faz sentido para você ou outras mais importantes façam sentido para você. Então já deixa o seu comentário aí e conta nessa sua jornada se você já é um investidor experiente, já adquiriu a liberdade financeira ou se você está começando a investir agora, caiu aqui de paraquedas. Já deixa o seu comentário aí e me diz o que é importante ou foi importante para você na sua jornada, nos investimentos, quando você começou a investir ou agora que você está começando a investir, o que você está considerando mais importante? Comenta aí que a gente quer saber e quem sabe a gente não faz um vídeo inteiro sobre o seu comentário, sobre o que você falou. A gente quer saber, comenta aqui. Então aqui nós falamos sobre investimentos, sempre visando renda passiva, sempre visando carteiras de dividendos, investimento dolarizado, investimento em criptomoeda, ações, fundos imobiliários, renda fixa também. A gente preza pelo pilar da diversificação para a gente poder nessa jornada rumo à liberdade financeira. Eu também estou nessa jornada junto com você e a gente vai chegar lá juntos, eu tenho certeza. Desde já deixa o seu like, curte, compartilha, que é muito importante para a gente. E já vamos logo tacar a primeira dica que eu considero assim fundamental. A última dica é a mais importante, na minha opinião. Mas essa primeira aqui é o arroz e feijão bem feito. É o básico que tem que ser dito, né? O simples também tem que ser dito, não tem jeito. Que é, comece já. Comece agora. Não perca tempo. Se você ainda não investiu, terminou esse vídeo, já abre conta na corretora ou pega o seu próprio bancão aí, já vê as opções de investimento, separa um dinheirinho que você tem depois de pagar os custos de vida, separa um dinheirinho já para começar a investir, mesmo que você erre, não erre com muito. Pisa ali na piscina, vê se a água tá gelada, coloca o pé aos pouquinhos, vai entendendo como é que funcionam os investimentos, os tipos de investimentos, e aos pouquinhos você vai encontrando o seu perfil de investimento, e pode ser que você perca um dinheirinho ou outro nessa jornada, mas é importante para o aprendizado. Tá? Logo você começa a aportar com mais consistência, um aporte maior, começa a entender qual investimento cabe mais para você, comece já. Albert Einstein já dizia que os juros compostos são a 8ª maravilha do mundo. O que são os juros compostos? Eu não vou me ater muito aos juros compostos porque a gente já cansou de falar aqui, tá? Os juros compostos nada mais são do que juros sobre juros, rendimento sobre o rendimento. Então, quanto antes você começar a fazer essa bola de neve, logo ela vai estar maior e vai estar captando mais neve. Então, se eu invisto 10 mil reais e tive uma rentabilidade de 10% no ano, no fim do ano eu ganhei R$1.000 de rentabilidade. Então são 11 mil. No ano que vem, esses 10% vai ser sobre os 11 mil e não sobre os 10 mil de novo. Entendeu? Entendeu a jogada? Vamos supor que eu levei 10 anos para chegar até 100 mil reais. Eu não vou levar mais 10 anos para chegar até os 200 mil reais. Não, eu vou levar menos tempo, porque a minha rentabilidade já vai ser sobre os 100 mil, você entendeu? Então eu não vou ficar começando do zero. Os juros compostos, eles vão atuando cada vez mais e em cima daquilo que já foi rendido. Você tem que começar o quanto antes para fazer essa bola de neve girar, consequentemente, o seu nível de juros recebidos e de rentabilidade ser cada vez maior em termos nominais, certo? Em termos de valores mesmo. Só que não é nem esse o ponto que eu quero tocar. Eu vou tocar em outros 2 pontos aqui com relação a começar já. E eu vou falar uma coisa aqui agora que vai até te assustar. Eu vou te mostrar uma fórmula que mostra o quanto que você tem que ter em cada idade investido. Então, a primeira fórmula é a seguinte: você vai pegar a sua idade, vai multiplicar pelo seu custo de vida e vai multiplicar por 10%. Então, vou dar um exemplo aqui. O João tem 30 anos e ele tem um custo de vida de 5 mil. 5 mil vezes 12 meses vai dar 60 mil. Então, ele tem 60 mil de custo de vida no ano. Se a gente multiplicar por 10%, a gente vai chegar no valor de 180 mil. Então, nesse caso, o João teria que ter 180 mil investidos com 30 anos de idade. Você pode brincar com esse número, com seu custo de vida, certo? Essa é só uma formulinha padrão para você entender ao longo dos anos quanto que você já tem que ter de patrimônio investido. E olha só que interessante, nós acabamos de ver dentro dessa fórmula também
quanto que é o nosso custo de vida por ano. Então, se a gente já sabe o nosso custo de vida por ano, a gente vai cair numa outra fórmula, que é a fórmula de quanto patrimônio a gente tem que ter para a gente conseguir bancar esse custo de vida nosso com o nosso patrimônio. Essa fórmula é assim, a gente vai pegar o nosso custo de vida por ano e dividir pelo valor da rentabilidade média que a gente vai ter ao longo desses anos. Com relação a isso, eu vou usar 6%. Por quê? Porque geralmente a gente vai ter uma rentabilidade aí da Selic, a Selic está pagando 15%, 13%. Se a gente descontar mais a inflação, a gente chega num valor ali aproximado de 8%. Só que a média histórica da taxa de juros do Brasil é em torno de 6%. Então a gente vai colocar 6% para ser bem conservador. E inclusive esse cálculo vai ser até melhor se você tem uma rentabilidade maior. Sempre você desconta a inflação média do período. A carteira do canal, a própria carteira do canal já teve uma rentabilidade de 12,61% no último ano, isso sem contar os dividendos, tá? Sendo que a carteira do canal é focada em dividendos, nem é focada em crescimento de capital. Se a gente colocar os dividendos aí, que a gente teve uma média de 9% de dividend yield, se a gente contar o aumento da carteira mais o dividend yield, a gente vai chegar aí aproximadamente em 20%, 18%, de 18% a 20% aí de rentabilidade no último ano. Mas isso se você investir igual a gente aqui, que a gente investe um pouco em ações, fundos imobiliários, criptomoedas, a gente tem algumas coisas que tiveram uma rentabilidade boa no ano, mas vamos contar que você teve uma média da Selic descontada a inflação. Então, 6%. Então, a fórmula vai ser o seu custo do ano dividido por 6%. Vamos supor que você tem um custo de 10 mil reais. Vamos supor, a Maria, vou dar um exemplo de Maria aqui, tem um custo de 10 mil reais por mês. E aí no ano deu 120 mil reais. 120 mil dividido por 6% vai dar 2 milhões. Então a Maria tem que ter um patrimônio de 2 milhões investido para chegar numa rentabilidade de 10 mil reais, pagando seu custo de vida de 10 mil reais. Isso é bom para nortear a gente, o quanto que você tem que ter investido por idade e o quanto que você tem que ter patrimônio geral para pagar os seus custos de vida. É bom para nortear a gente, pra gente entender se a gente tá longe, se a gente tá perto, ou se a gente tá bem adiantado com relação a esse patrimônio todo que a gente tem que ter. Então, a dica primeira, número 1, que parece o básico, mas tem que ser feito, é comece já e comece o quanto antes, porque o tempo é um fator exponencial de investimentos para você poder chegar na liberdade financeira. A dica número 2 é com relação aos custos de vida. Então, evite aumentar os seus custos de vida. Tem até um estudo interessante, depois eu trago aqui pra gente, que é um estudo que mostra que os milionários de verdade, as pessoas que parecem milionárias, tem até um livro sobre isso, as pessoas que parecem milionárias com relação às pessoas que realmente são milionárias. As pessoas que realmente são milionárias, elas não parecem ser milionárias. A maior parte das pessoas que é milionária parece ser pobre. Por quê? Porque essa pessoa se habituou ao longo da vida a ter um custo de vida abaixo do que ela realmente pode pagar. E esse é o grande X da questão. Você parecer ser pobre, mas não é você cortar os luxos e aquelas coisas que você gosta, que você realmente quer. Aqueles momentos que realmente você quer ter, aquelas coisas que você realmente quer ter. Não é cortar isso, mas é, de fato, no longo prazo, viver abaixo do que você realmente pode bancar. Isso vai fazer muita, muita diferença, porque nós vamos mostrar aqui, os custos de vida eles já sobem naturalmente. Sem você querer, os custos de vida já vão subir. A gente está com uma imagem aqui, o mercado nos anos 90, olha quanto que era o preço dos produtos aí no mercado nos anos 90 e compara com hoje. Então não tem nem comparação, subiu muito. Então a própria inflação já vai dar cargo de subir todo o seu custo de vida. Custo de condomínio, custo de mercado, custo de gasolina. E ainda mais se você trouxer um fator de aumento de custo de vida que você não precisa trazer e você faz isso de propósito. Às vezes uma troca de carro. Pô, a gente põe na balança, a gente põe na ponta do lápis só o custo do carro, né? Do valor do carro, mas a gente não percebe que, às vezes, esse carro tem um tanque maior e vai exigir mais gasolina, às vezes a manutenção desse carro é mais cara, o IPVA desse carro é mais caro, então esse carro vai trazer um custo de vida muito maior
Se a gente muda de localidade, mudando de localidade, o IPTU é mais caro, o local todo, o custo de vida todo, o mercado, tudo que você faz naquele local, naquela região, a padaria, o café, é tudo mais caro. Então, evite ao máximo aumentar o seu custo de vida com aquilo que não é necessário, porque ele já vai aumentar naturalmente. Essa é a nossa segunda dica. Antes da gente falar da nossa terceira dica, que é a dica que eu considero a mais importante aqui em termos de fator técnico de investimentos, eu quero que você deixe o like, curte, compartilha, se inscreva no canal, que isso é muito importante para a gente dar continuidade aqui no nosso trabalho. A gente está trazendo conteúdo para você gratuito. E a gente só precisa do like e que você se inscreva, compartilhe esse vídeo também com as pessoas que você conhece que investem, ou que estão começando a investir, ou que têm interesse e ainda não investiram, porque isso é a única coisa que vai fazer com que a gente continue trazendo conteúdo aqui. A gente não pede mais nada, só isso, por favor. Agora, a terceira e última dica que a gente dá para vocês é com relação aos ciclos de mercado. Então, o que acontece? Geralmente, você vai ouvir noticiário, você vai ouvir um monte de coisa. Quando você começa a investir, cara, você começa a ouvir mais coisa ainda, cara. Seus ouvidos parecem que se amplificam, cara. Você começa a ouvir notícia de que o mundo vai acabar a cada 10 minutos, cara. Você começa a ouvir notícia que aquela ação que você tá investindo vai derreter e vai acabar e a empresa vai quebrar. O fundo imobiliário vai vender todos os ativos que ele tem e vai acabar e vai liquidar. Ah, criptomoeda, vai vir um sinal de internet, vai acabar e não vai ter como resgatar uma criptomoeda. O título do governo, a dívida pública do governo, a dívida PIB do governo não está conseguindo pagar os títulos que você tem comprados lá, anexados ao índice da Selic, ou um título, um treasury norte-americano, não vai conseguir honrar com as dívidas dos títulos. Você ouve um monte de coisa e eu vou falar uma coisa para você. É tudo intencional, é tudo proposital, é tudo premeditado. Os ciclos de mercado, eles não são de hoje. Eles já acontecem há muitos e muitos e muitos anos. A gente tem os gráficos aqui da crise, a Grande Depressão de 1929. Cara, 10 anos depois já a Bolsa de Valores já estava normalizada. Normal. Em uma década já mudou tudo. Quem aproveitou e tinha caixa naquela oportunidade, comprou coisas, ativos a preço de banana. E outros exemplos também, a crise de 2008. Foi uma crise inédita, né? Foi uma crise do setor imobiliário. Parecia que os norte-americanos iam honrar com todos os créditos imobiliários e não conseguiram. Foi uma crise, uma bolha imobiliária realmente, que mudou todo o mercado. Isso é importante, as crises são importantes. Funciona igual o avião que cai. O avião que cai, depois todo o setor aviário aprende com aquele erro, aprende com aquela defasagem do avião e melhora o seu sistema. Então, a economia não seria diferente. E 2 anos depois, 2010, já estava tudo normalizado. E as bolsas já estavam de volta. A crise de 2020. Você quer maior fim de mundo e apocalipse do que a crise de 2020? Aquilo parecia realmente o fim do mundo. Muitas pessoas morreram, é claro. Em termos de saúde pública, foi uma tremenda pandemia, uma tremenda crise. Todo mundo ficou desesperado, ficou com medo. Muitas pessoas perderam familiares. Não é isso que a gente está analisando aqui. Nós estamos analisando ciclos de mercado. Entenda, o mercado não vai acabar. O mercado nunca acaba. Então, se você se manter consistente e firme na sua estratégia, você consegue olhar para as crises de mercado com um olhar de oportunidade, com uma visão diferente. Você consegue pegar ativos a preço de banana que depois vão se valorizar. Só que você tem que ter firmeza, dinheiro em caixa para aguentar o tranco, para aguentar a turbulência. E a partir daí, você conseguir segurar até essa crise retornar. A bolsa sobe e desce. Os títulos do governo, a taxa de juros sobem e descem. O ouro sobe e desce, o petróleo sobe e desce. Criptomoeda sobe e desce, tudo sobe e desce. Você tem que entender quando é a hora de oportunidades. Quando todo mundo está correndo para as montanhas, quando todo mundo está chorando,
você tem que vender os lenços. Você compra ao som dos canhões e depois vende ao som dos violinos, já dizia Warren Buffett. Então é isso que eu queria passar para você, essas 3 dicas importantíssimas para você continuar na sua jornada. A gente vai trazer mais alguns vídeos aqui sobre dicas sobre a jornada de investimentos e pode ter certeza que nós estamos junto com você lado a lado para te pegar na mão e a gente ir junto nessa caminhada rumo à liberdade financeira. Obrigado e tchau!